E hoje o nosso podcast é com o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelo. Seja muito bem-vindo, Dr. Jairo, ao nosso Referencial Cast. Obrigado, Cineia. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre neuromodulação. Para que serve, né? Quem pode aplicar? Ela ajuda no tratamento de depressão, não ajuda? Vamos entender um pouquinho sobre a neuromodulação. Então, eu gostaria de perguntar de primeira mão, né? A neuromodulação, o que é e para que serve? Bom, obrigado pelo convite que você fez para a gente falar sobre esse tema, né? Que é um tema que tem estado em voga ultimamente, né? No meio da área de saúde como um todo, né? E é importante que a gente entenda o que é realmente, quais são os benefícios, né? E mais direto ao ponto, né? A neuromodulação, na verdade, é um termo abrangente e que envolve assim várias técnicas que visam influenciar, modular a atividade cerebral, né? Seria assim. Então, a neuromodulação, né, é um termo que abrange técnicas que têm como objetivo influenciar a atividade cerebral de maneira positiva, né? Tratando doenças, tratando sintomas. Como é que funciona a neuromodulação, doutor? Bom, muito bem. Como eu te falei, a neuromodulação ele é um termo genérico, né, que abrange várias técnicas e a gente tem basicamente dois tipos de neuromodulação, né? Três tipos, eu diria, né? Como que a gente pode modular essa atividade cerebral? Como é que eu posso beneficiar o meu paciente influenciando a atividade cerebral dele? Eu posso fazer isso através de medicamentos, que seria uma neuromodulação química, através de medicações, né? Existe a neuromodulação elétrica, que é o que a gente tem feito, né, na nossa prática. Nesse ponto, a gente tem dois tipos. A neuromodulação que a gente chama de invasiva e a neuromodulação não invasiva. A neuromodulação invasiva, apesar do termo assustar um pouco, mas não assusta, né? É verdade, porque quem não entende fica logo preocupado, né? Como assim? Vão invadir meu corpo, né? Mas a neuromodulação invasiva, ela compreende o implante de eletrodos cerebrais para tratar doenças, né? É um método cientificamente comprovado já há mais de 30 anos no mundo, que visa um implante de eletrodos cerebrais em áreas do cérebro que controlam doenças. Por exemplo, quais são as principais indicações da neuromodulação invasiva, ou seja, por implante de eletrodos cerebrais? A gente implanta eletrodos cerebrais, por exemplo, para a doença de Parkinson, que é o tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, né, em casos avançados da doença, que as medicações não controlam mais o Parkinson, existe o benefício muito grande do implante de eletrodos cerebrais para tratar a doença, né? Nesse caso, essa avaliação tem que ser muito específica, muito, né? Tem que ser muito específica. No caso do Parkinson, Não é todo mundo que tem Parkinson que deve fazer. exatamente, né? É uma porcentagem pequena dos pacientes. A maioria dos pacientes vai muito bem com medicação, né? Segue com a doença, né? Que infelizmente é progressiva, mas não vai precisar da cirurgia. Uma porcentagem em torno de 20% dos pacientes, nas fases mais avançadas, depois de 5 anos de doença, mais ou menos, elas podem se beneficiar da cirurgia. Quando as medicações não controlam mais os sintomas da doença, quando os pacientes começam a ter efeitos colaterais, efeitos adversos das próprias medicações, então é o momento da gente avaliar a cirurgia. E quem faz isso? É um neurologista especializado em distúrbios do movimento, que é um médico, né? E um neurocirurgião também, que tem esse treinamento, ele pode identificar esse paciente que pode se beneficiar da cirurgia do Parkinson, né? Além do Parkinson, a gente implanta eletrodos cerebrais para outras doenças, como tremor essencial, né, que é a principal causa de tremor, uma doença que a gente chama de distonias, e existe também o implante de eletrodos cerebrais profundos para doenças psiquiátricas, né, para transtorno obsessivo compulsivo, para depressão maior, e isso realmente dentro de um contexto bem avaliado. Tudo isso que eu te falei é a neuromodulação invasiva, né, que é o implante de eletrodos cerebrais para tratar doenças. Mas existe a neuromodulação não invasiva,
que também é um termo que abrange várias técnicas não invasivas. Ou seja, eu não preciso implantar eletrodos no cérebro, mas eu uso técnicas para modular a atividade cerebral. A técnica mais, digamos assim, com um potencial de efeito maior, de efeitos mais rápidos, é a estimulação magnética transcraniana, onde a gente usa, através de uma bobina, campos eletromagnéticos que atuam na atividades cerebrais também para tratar doenças. E aí existe um leque de opções que a gente pode tratar com a estimulação magnética transcraniana, que é a EMT, como também os casos de depressão grave e refratária. A gente pode tratar tremores, a gente pode tratar dor crônica, a gente pode tratar pacientes que tiveram sequelas de AVC, dificuldade motora, dificuldade de fala, pacientes com fibromialgia, pacientes também com transtorno obsessivo compulsivo. Então, a EMT também tem evidência científica forte, ataxias também, que é uma doença que altera bastante o equilíbrio. Então, a EMT também tem indicações precisas e traz muitos benefícios aos pacientes. Então, a gente pode definir que a neuromodulação ela está dividida em tratamentos, né, em não invasivos e evasivos. Exatamente. Bom, agora, quem pode aplicar a neuromodulação? Muito bem. Quem pode ser um neuromodulador? Toda pessoa, todo profissional de saúde que fez um tratamento, que fez um treinamento específico dessa área, né? Os médicos, neurocirurgiões, neurologistas que tiveram acesso, né, a esse tipo de formação podem aplicar, né? No caso, a neuromodulação invasiva, que é o implante de eletrodos, são os neurocirurgiões, né, que fazem os implantes de eletrodos, neurocirurgiões funcionais. Nós fazemos isso aqui em São Luís, né? E a neuromodulação não invasiva, médicos podem aplicar, que é a AMT, médicos podem aplicar, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e, dependendo do estado do Brasil, alguns conselhos de enfermagem autorizam os enfermeiros também a fazer essas aplicações da estimulação magnética transcraniana, por exemplo. Agora, essa neuromodulação, ela ajuda, por exemplo, no tratamento da depressão, doutor? Com certeza. A neuromodulação não invasiva, a EMT, a estimulação magnética transcraniana, na verdade, ela foi aprovada no Brasil desde 2012, né? Foi oficializada. Antes já tinha apenas só como objeto de pesquisa científica, mas a partir de 2012 ela começou, o Conselho Federal de Medicina aprovou, né, para uso clínico, né? E, na verdade, uma das primeiras indicações foi da parte da psiquiatria, aqueles casos de depressão grave e refratária, os casos que não melhoraram com medicação, com terapia. Então, são casos que têm uma excelente resposta com a estimulação magnética transcraniana. E ela faz o quê? A estimulação, ela atua nas áreas do cérebro, né, que a gente conhece, por exemplo, que é o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que está relacionada com a área do humor, com o sistema límbico, por exemplo. Então, a gente modula a atividade cerebral dessa área, buscando esse benefício do paciente depressivo grave, né, que não melhorou com medicações, com terapia, e tem excelente resposta, né? Tem pacientes que realmente têm uma resposta muito boa com esse tratamento. Aliás, né, o Brasil vence aí, né, no ranking mundial. O Brasil está entre o país mais depressivo da América Latina, né? É verdade. Infelizmente, nós temos essa estatística. Há muitas estatísticas boas do Brasil, mas também há muitas que são... Mas há muitas que são preocupantes, inclusive. Né? Inclusive, casos de depressão em pacientes mais novos, né? Em pacientes adolescentes, jovens, exatamente, né? Crianças fazendo tratamento para depressão. Então, é um ponto que a gente precisa realmente olhar com bastante carinho. É verdade. Doutor Jairo, agora a neuromodulação não invasiva, ela melhora, por exemplo, as sequelas da Covid-19? A gente passou assim uma crise muito difícil, né, com a Covid. Inclusive agora, né, tá aí novos casos de Covid aqui no Maranhão e a gente já começa a ficar preocupado aí de novo. Mas a neuromodulação ajuda a melhorar as sequelas para quem ficou com sequelas? Bom, vamos lá. A estimulação magnética transcraniana, a neuromodulação não invasiva, né? Tem uma outra técnica que a gente chama de TDCS também, que consiste na mesma coisa.
mas a gente procura tratar o principal sintoma da doença. Então, quando a gente fala de sequela de COVID, a gente tem que perguntar qual sequela é essa. Uma sequela muito observada nos pacientes que tiveram COVID são déficit de memória, pacientes que tiveram problemas de memória depois da COVID, né? Isso independente da idade. Então, através da EMT, a gente pode sim modular essas áreas do cérebro que estão ligadas aos circuitos da memória. Por exemplo, se o paciente teve COVID, ficou internado por muito tempo, ele ficou com dificuldade de caminhar por algum motivo, perdeu massa muscular. Então, a neuromodulação, junto com a reabilitação, ela pode potencializar esses efeitos, né? Então, a gente precisa saber qual é o sintoma, né? Na verdade, desse paciente que ficou com uma sequela de COVID. É uma sequela de memória? A neuromodulação ela pode ajudar. É um paciente que ficou, por exemplo, tem pacientes que têm dificuldade do olfato crônica, né? Perderam o olfato por conta da... Muita gente muita reclama gente, disso. né? Esse efeito em si, a neuromodulação não tem muita evidência. Muito efeito, não tem né? muito efeito para isso. Então, a gente precisa saber o que ficou, né? Teve a COVID, qual o sintoma que ficou e se é possível da gente tratar. Então está né? mais relacionada à questão da memória mesmo, Principalmente, né? Principalmente a questão da memória. A neuromodulação também, a estimulação magnética transcraniana, vamos colocar agora, vamos falar um pouquinho mais dela, né? Como é que é feito esse procedimento, doutor? Bom, a EMT, a estimulação magnética transcraniana, como eu falei para vocês, a gente, como a gente falou no começo, como ela é não invasiva, então eu preciso de uma bobina que ela se aproxima da cabeça do paciente, né, para emitir as ondas eletromagnéticas e chegar na atividade cerebral. Então, a gente precisa de um aparelho que gera essa energia, digamos assim, para modular a atividade do cérebro. E aí, assim, como eu falei para vocês, para cada indicação, a gente tem uma área do cérebro para ser modulada. Para cada indicação, existe um posicionamento da bobina, digamos assim. Por exemplo, nos casos de ataxia, que são casos que a gente tem feito no consultório, inclusive já com boas respostas, a gente estimula a área do cerebelo, que é essa parte aqui mais de trás do cérebro, da cabeça, então a bobina ficaria aqui nessa região, por exemplo. Para os casos de depressão grave refratária, a gente precisa estimular as áreas mais frontais, por exemplo. Então, a bobina ela fica posicionada na parte da cabeça onde embaixo está a área cerebral ligada àquela atividade, né? Aquele circuito, por exemplo. Né? Bom, a gente está aqui falando, né, de depressão, de sequela de COVID, mas também essa estimulação magnética transcraniana, ela ajuda também pessoas que sofrem aí de dores crônicas, né? E aí envolve vários tipos de dores, mas também a questão da fibromialgia, não é isso? Exatamente. Uma das indicações, assim, com nível de evidência forte, quando eu falo nível de evidência, só para quem não é da área entender o seguinte, porque hoje, assim, na ciência existem vários métodos que surgem para tratar doenças, mas você precisa de estudos robustos, estudos aplicados a uma população grande que tem a doença e comparado com o que não tem, para a gente poder validar um tratamento. Então, quando a gente fala de evidência forte, para dor crônica, por exemplo, existem estudos robustos, né, que foram liberados que embasam a EMT para tratar a dor crônica, né, inclusive com nível de evidência forte. Pelo consenso latino-americano de dor, a EMT ela tem o nível mais alto de evidência científica, ou seja, é um tratamento que melhora. Esse é o resumo, né? Evidência, né? Ou seja, melhora. Então, por exemplo, se eu tiver problemas de dores fortes na coluna, por exemplo, dores de cabeça, para quem enfrenta muita dor de cabeça. Isso. É interessante até falar nisso, porque muita gente tem enxaqueca, dor de cabeça. Esse tratamento, ele ajuda essas pessoas ou não, e eles não estão inclusos nesse tratamento? Ajuda sim. É importante a gente falar, como você perguntou, a EMT ela é direcionada para os casos de dor crônica. E a gente considera uma dor crônica a partir de 3 meses. Uma dor em geral, aquele paciente que enfrenta uma dor
quando essa dor, se ela permanece por mais de 3 meses, a gente diz que ela é crônica. E aí a gente tem as dores de coluna, por exemplo, pacientes que operaram a coluna e permaneceram com dor depois da cirurgia, pode se beneficiar. A gente pode estimular a área motora, né, que é o córtex pré-central, né, que a gente córtex motor pré-central, que a gente estimula para tratar dor crônica, né? Então, em relação à dor de cabeça, a gente também tem que considerar isso. Se o paciente não respondeu aos tratamentos convencionais, por exemplo, para enxaqueca, para cefaleia tensional, ou seja, se o paciente, porque na parte de dor de cabeça em si há vários tratamentos antes da gente chegar na neuromodulação não invasiva, na EMT. Então, quando a gente fala de EMT para dor crônica, é um paciente que já experimentou vários tratamentos, né? Medicações, reabilitação, aplicação de toxina botulínica para dor de cabeça, por exemplo. E nada deu certo. Aí a gente pode considerar, sim, a EMT. Você tocou num ponto importante, que é a fibromialgia, que é uma síndrome dolorosa, que também tem uma resposta muito boa com a EMT. Porque a fibromialgia, ela tem a dor como o principal sintoma, digamos assim, o carro-chefe, né, da sintomatologia. O paciente fala: doutor, as minhas carnes doem, todo o meu corpo dói. E, geralmente é isso que o paciente fibromialgico diz pra gente, né? Mas também o paciente fibromialgico, ele tem um componente emocional muito, muito afetado, uma labilidade emocional. Então, a EMT, a estimulação magnética transcraniana, ela pode tratar essas duas coisas. A gente trata a dor crônica do paciente com fibromialgia e pode tratar também esse componente emocional que, na maioria das vezes, ele precisa ser abordado também para que o paciente experimente uma melhor qualidade de vida, passe a lidar melhor com a dor crônica. Essa questão de quantas sessões se deve fazer, se é recomendável, a partir de quantas a pessoa já começa a sentir o resultado desse tratamento, doutor? Muito bem. Essa pergunta é muito importante, né? Até para os pacientes também saberem. Não é apenas uma sessão de estimulação de EMT que o paciente já vai melhorar todos os sintomas, né? Isso varia muito, assim, de indivíduo para indivíduo e, principalmente, depende de cada doença. Por exemplo, para os casos de depressão grave refratária, a gente precisa considerar ao todo 30 sessões do protocolo, né? O paciente começa a melhorar ali na segunda etapa, né? Perto da 20ª sessão, ele começa a ter uma resposta clínica. Porque o que a gente está fazendo? A gente está modulando aquela atividade cerebral doente. Sim. Então, é um paciente que está doente há muitos anos. Tomou vários remédios e não melhorou. Então, é um circuito neuronal que não é de um dia para o outro que ele vai ser alterado e o paciente vai ter uma resposta. Não então, é em 5 sessões que vai resolver o problema, né? Ao passo que outras terapias, né, por exemplo, nas sequelas do AVC, né, a gente usa a EMT nos pacientes que tiveram AVC e ficaram com déficit motor, por exemplo, né? Ficaram com um lado paralisado ou mais fraco e também com dificuldade de estudo de linguagem, né? Essa também é uma opção de tratamento, né? É uma opção de tratamento, né? Para esses casos, a gente já consegue observar a resposta um pouco mais cedo. Já antes da 10ª sessão, a gente já consegue ter uma resposta do paciente que a gente chama de afasia, né? Que é a dificuldade, o problema da linguagem pós-AVC. É um paciente que já começa a compreender melhor as informações, dependendo também do tipo de afasia, né? Que já começa a expressar vocábulos que ele não conseguia expressar antes, né? Mas também, repito, depende da extensão do AVC, do tanto do cérebro que foi lesado, que precisa ser estimulado, né? Então, depende de cada pessoa e depende de cada doença que a gente está tratando, né? Para a gente ter uma resposta mais precoce ou um pouco mais tardia também. Mas é uma esperança, né? Para quem teve Com certeza. AVC, poder contar com esse tratamento, né? Sim, sim. Inclusive, nível de evidência, eu falo sempre isso, né? Porque aqui a gente não está falando nada de experimental, é importante falar isso, né? Quando a gente fala nível de evidência, é para reforçar que a gente não está falando de uma coisa que é experimental. É um tratamento que é aprovado pela Anvisa, inclusive. E né? que já está sendo feito aí há bastante tempo. Que já está né? sendo feito há bastante tempo, né? Então, a gente precisa entender isso, que é um tratamento seguro, um tratamento que tem resposta clínica, né? Obviamente, tudo dentro de um protocolo de segurança, né? É importante a gente falar isso também.
Às vezes o paciente, tá ouvindo aqui a nossa conversa, tive AVC, vou lá saber se eu posso. Calma. Aham. A gente vai precisar conversar para ver o protocolo de segurança. Ele tem alguma contraindicação. Por exemplo, pacientes que têm marca-passo cardíaco, a gente não pode fazer a estimulação, porque eu posso desprogramar o marca-passo. Né? Que eu estou trabalhando com uma corrente que pode desprogramar o marca-passo e eu vou alterar aquele marca-passo. Não é toda entendeu? pessoa, então, que pode fazer esse tratamento. Não, não. Aham. Aí, na consulta inicial, a gente vê tudo isso, a gente vê as contraindicações, né? Se o paciente tem crise convulsiva descontrolada, também não pode fazer estimulação magnética transcraniana, porque eu vou modular a atividade cerebral que não está controlada, digamos assim, né? Pacientes que têm clipes de aneurismas antigos também não podem fazer a estimulação magnética transcraniana, porque eu estou falando de magnetismo, então eu posso mexer no clipe que está lá dentro. Então, ou seja, tem vários pontos, né, dentro do protocolo de segurança para o paciente entrar na sessão. Entendeu? Algumas contraindicações, então. Tem É importante, foi muito bom você ter falado isso. Isso. Doutor Jairo, você faz esse tratamento aqui em São Luís? Sim, nós fazemos. Nós começamos esse ano a aplicação da MT para doenças neurológicas, né? E a gente sabe que a MT já estava sendo usada para a parte da psiquiatria, para a parte de depressão, mas a gente está aí abrindo o consultório como os pioneiros da MT para doenças neurológicas, né? Para ataxias, para casos de AVC e os fibromialgia. casos de fibromialgia. Eu queria falar um pouco sobre a ataxia, né? Porque você tem pacientes que já deram resultado, que já estão respondendo ao tratamento. Fala um pouquinho para a gente só entender um pouquinho dessa doença, né? Muito bom. A ataxia é uma doença, a ataxia espinocerebelar, né? É uma doença hereditária de transmissão genética, né? A mais comum a gente chama de doença de Machado-Joseph, que é a ataxia espinocerebelar tipo 3. O diagnóstico dela é através de um exame genético, né? Onde você consegue identificar a mutação que leva àquela doença. E os marcos principais da doença são quais? Alteração do equilíbrio, é o paciente que tropeça muito, cai muito, não consegue se equilibrar. Alteração de coordenação motora, um paciente que não tem coordenação motora, alteração do equilíbrio, alteração da fala, o paciente começa a falar tem uma fala empastada, não consegue se comunicar bem. Então, principalmente, é uma doença que altera equilíbrio e coordenação motora. É uma doença degenerativa. É uma doença degenerativa, progressiva, e a gente observa que dependendo do grau da mutação, né? Alguns pacientes sofrem mais a doença do que os outros, digamos assim, né? E a AMT, ela tem ganhado espaço nesse tratamento, porque como é uma doença para a qual a medicina não encontrou uma cura para reverter essa doença genética, então a gente faz o quê? A gente trata os sintomas, a gente visa o quê? Melhorar a qualidade de vida do paciente com os tratamentos que a gente tem, que são principalmente na área da reabilitação. É um paciente que precisa fazer uma fisioterapia para a vida toda. Agora, doutor Jairo, a fibromialgia. Quantos milhões de brasileiros sofrem hoje com fibromialgia, né? Qual é a sua indicação, além do tratamento, mas também qual seria a sua indicação para essas pessoas que enfrentam essas dores terríveis no corpo, né? Bom, em relação à fibromialgia, a gente sabe que é uma doença crônica também, a medicina não descobriu a causa, né? Se sabe que a dor da fibromialgia, os mecanismos de dor, eles são centrais, digamos assim. Existe uma alteração do processamento de dor nesse paciente fibromialgico. Então, a estimulação magnética transcraniana, ela atua nessa dor, nesse desequilíbrio do processamento da dor do paciente fibromialgico. O paciente fibromialgico, geralmente, são mais mulheres, né? Acomete mais mulheres do que homens, fibromialgia. E é um paciente que tem dor crônica, que tem alteração do sono, é um paciente que tem depressão muitas vezes, e muitas vezes os tratamentos convencionais não surtem efeito, não melhoram a dor a ponto de melhorar a qualidade de vida do paciente. É um paciente que tem uma fadiga muito grande,
né? Que já acorda como se já tivesse vivido aquele dia inteiro. Muito cansado, cansado. né? E muitas vezes as medicações e a reabilitação, a fisioterapia, a hidroterapia não conseguem melhorar. Então a AMT, ela é um adjuvante. Ela soma a essas terapias para oferecer qualidade de vida para o paciente, para melhorar essa fadiga, melhorar a maneira como a pessoa lida com a dor, né? E a gente tem relatos de paciente que realmente tem uma vida antes da AMT e depois da AMT com a fibromialgia. Então, esse tratamento, ele é indicado até demais, né? É indicado muito, assim. É importante falar, Alcineia, que esse tratamento ele não cura, tá? A gente não está falando de cura de doença, a gente está falando de oferta de qualidade de vida. É melhora de sintomas, melhora sintomática. No caso da ataxia, que a gente falou ainda há pouco, é um paciente que apenas caminhava e não conseguia mais correr, mas caminha e agora volta a correr. É um paciente que andava de bengala e agora deixou a sua bengala. O equilíbrio ainda não está 100%. Mas melhorou aí a qualidade de vida, né? Ele já tem mais segurança para caminhar. E a fibromialgia é a mesma coisa. A gente oferece qualidade de vida, a dor está ali, mas o paciente consegue lidar melhor, né? Consegue sentir menos aquela dor, a intensidade diminui também, né? Até para possibilitar a reabilitação ter um efeito melhor, né? As terapias de reabilitação da físio, por exemplo, né? Você também é um dos poucos médicos aqui no Maranhão que realiza essa cirurgia? No caso do tratamento da neuromodulação invasiva, né? Do implante de eletrodos cerebrais. Do implante, sim. Isso. Aqui em São Luís há poucos médicos assim com esse treinamento, né, de implante de eletrodos. Assim, tecnicamente não tem muita novidade em relação à formação de um neurocirurgião geral, né? Mas existe uma especialidade que a gente chama de neurocirurgia funcional, que é a que eu fiz, né? E essa neurocirurgia funcional, há poucos neurocirurgiões em São Luís que a fizeram, que são pessoas que, além de ter esse treinamento técnico, viram vários pacientes, acompanharam essas indicações específicas para o implante de eletrodos, né? Então você realiza aqui no Maranhão? Nós realizamos aqui no Maranhão. É importante falar também que isso não é um tratamento experimental, tá? Infelizmente hoje até médicos assim desconhecem esse tratamento, acham que é apenas pesquisa, mas não é. A estimulação cerebral profunda já é uma técnica consagrada, reconhecida nos casos de Parkinson, por exemplo. É um paciente que não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais o que fazer com medicações, com fisioterapia, e a cirurgia realmente dá um up nesse paciente, né? Então, não é experimental, é uma técnica segura, reversível. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de eletrodos cerebrais que se conectam a um gerador de pulso, que pode ser considerado como marca-passo, e ali a gente vai controlando aqueles estímulos para melhorar o soma do paciente. É um paciente que estava muito rígido e ele destrava. É um paciente que tinha um tremor intratável com medicações e esse tremor é controlado. Então, ela tem um espaço para os pacientes que precisam receber esse tratamento. Realmente é uma coisa muito boa, melhora muito, né? É. Minha mãe teve mal de Parkinson, né? Ah, sim. Mas com certeza não precisou fazer a cirurgia, né? Não precisou fazer a cirurgia, mas a gente poderia ter feito, né? Poderíamos saber se ela poderia ser uma candidata, né? A estimulação, né? Mas nesse ponto é importante falar também que... Eu estou falando isso, desculpe interrompê-lo, mas é porque muitas pessoas desconhecem, né, que tem essa opção de tratamento que ajuda o paciente a ter mais qualidade de vida. Com certeza. A informação que eu iria acrescentar é que os convênios, eles pagam a cirurgia, tá? A estimulação cerebral profunda, ela está inserida no rol da ANS, que são os procedimentos que os convênios cobrem, né? E o paciente não tem um custo, né, com os eletrodos. Realmente os eletrodos, o material em si é muito caro, mas vale acrescentar que os convênios cobrem. Então, se o paciente tem essa indicação, procura um médico especializado, ele faz o pedido do convênio e a cirurgia é realizada. Olha aí, que notícia boa, né? Boa. Bom, eu conversei com o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelo sobre neuromodulação e também sobre a estimulação magnética transcraniana, que vem ajudando muitas pessoas a terem mais qualidade de vida, né? Dr. Jairo, muito obrigada por ter participado do Referencial Cast aqui conosco. Obrigado, o prazer foi meu. Trazer à tona, né, opções que a gente hoje tem
de tratamentos e que ajudam aí milhares de pessoas a ter mais qualidade de vida. Então, realmente a gente só tem a agradecer a você, né? E tantos outros médicos, né, que estão aí ajudando milhares de vidas, né? Isso, estamos à disposição. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. A gente tem a nossa rede social, quando a gente posta muita coisa informativa sobre esse tema. Uhum. E se alguém tiver uma dúvida também, pode chamar a gente por lá para a gente seguir conversando. É isso aí. Então, olha aí, gente. A oportunidade está aqui para você, né, conhecer um pouco mais. O Dr. Jário já se colocou à disposição para estar aí tirando as dúvidas. E, claro, a gente vai trazer você mais vezes aqui para falar de outros assuntos também relacionados aí a essa questão. Obrigado. Muito obrigada, viu? E o Referencial Cast vai ficando por aqui, gente. Olha, mas semana que vem a gente está de volta com mais temas para vocês. Até lá!